Muito bom dia a todos. Meu nome é Diego Andrade, gerente de desenvolvimento de mercado da Valag do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar Manejo Fisiológico, por que você deve considerar utilizá-lo em sua lavoura. Nessa oportunidade, nós vamos discutir um pouco sobre como melhor utilizar as ferramentas, as soluções que tem para esse manejo fisiológico e tirar o melhor resultado dessas ferramentas, né? Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar, né? Então, nós temos o nosso convidado especial, Gabriel Schaik. Gabriel é mestre em Fisiologia de Plantas, é consultor e pesquisador da Fisioatac Consultoria. Gabriel, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Conta um pouco para a gente do seu trabalho, o que você realiza aí na Fisioatac Consultoria. Bom dia, moçada. Prazer, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar falando sobre esse tema que a gente gosta tanto, que é nutrição e fisiologia, né? Que a gente separa para ser didático, mas na prática está tudo junto, né? Acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente foca na Fisioatac pesquisas relacionadas a manejos nutricionais e fisiológicos, que é bem a temática que a gente vai estar abordando, pegando tanto a parte de correção de solo, né? Adubação do solo, passando por tratamento de semente e seguindo para manejos suplementares via folha, entendendo que isso tudo é uma coisa só, né? Para a planta, na prática, né, ela tem que atender uma concentração mínima de determinada substância dentro dos tecidos e ela não sabe se está vindo do solo, da folha, então a gente entende realmente o manejo nutricional como um conjunto de manejo, né? Entendendo, trabalhando tanto o sistema, né? Eu estou na região sul, estou no Rio Grande do Sul, então a gente foca muito em manejo de sistema de inverno, quanto isso reflete no verão. E aí, claro, estratégias para mitigação de estresse, que é o que a gente trabalha numa parte da nossa pesquisa, porque aqui no Sul, assim como outras regiões que a gente acaba atendendo, tem uma oscilação climática bastante severa, né? A gente vem de um ano passado, foi um ano, uma seca histórica aqui para a gente, então abriu ainda mais a preocupação de fazer manejos tanto curativos como preventivos nesse mesmo segmento, né? Essa tentativa de combater o ambiente, por assim dizer, não só na parte de solo, mas também na parte mais relacionada à ecofisiologia, né, que conversa aí com as oscilações do ambiente e o reflexo que eles têm na produtividade. Então, a gente tem a parte de pesquisa, gera os manejos aplicáveis a áreas comerciais, né, então a gente atende também produtores e tem um segmento da empresa que foca mais em capacitação e aí pega desde profissionais do mercado, equipes de fazenda e assim por diante. Então, a gente tem essas três frentes, né, relacionadas à pesquisa, à consultoria e a capacitação de profissionais como um todo. Muito bacana, um belo trabalho. Mais uma vez, obrigado por participar conosco desse bate-papo. E eu gostaria de apresentar o nosso colega, o Vitor Hugo Artigiani. O Vitor Hugo, ele é coordenador de desenvolvimento e pesquisa na Valagro. E o Vitor Hugo vem contribuir muito com esse bate-papo, porque o Vitor Hugo tem 18 anos de Valagro, então tem uma grande bagagem, e ele vai trazer, além dos conceitos técnicos também, como melhor utilizar essas soluções Valagro no dia a dia aí com o agricultor. Vitor Hugo, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. Saudações aí a todos os participantes, a todos os nossos ouvintes. Tenho certeza que a gente vai fazer um excelente bate-papo. Temos muita coisa aí para discutir em pouco tempo, mas a oportunidade está aí. Acho que vamos aproveitar bastante esses minutos que aí vamos estar juntos. Sei, muito obrigado, Vitor. Bom, eu queria começar trazendo um pouco do cenário, né? Esse segmento dos biofertilizantes, ele cresceu muito, e muito também pela evolução tecnológica, né? Na última década, esse segmento cresceu muito por essa capacidade de descoberta, de pesquisa mais aprofundada dentro desses acontecimentos fisiológicos e levar novas soluções para o agricultor, soluções efetivas. E também tem uma outra parte que é o agricultor começou a ter um interesse muito maior nesse segmento, né? Tanto que os agricultores que participam desses campeonatos de produtividade, eles exploram muito esse segmento dos biofertilizantes como uma ferramenta para romper esses tetos de produtividade e alcançar esses tetos produtivos, né? Só para se ter uma noção, esse mercado dos biofertilizantes, ele gira em torno hoje, mais ou menos, aproximadamente 6 bilhões de reais. Então, tá aí, né, isso dá a dimensão da importância do segmento dos biofertilizantes
para o nosso mercado agro, para a agricultura brasileira, né? Bom, para começar esse bate-papo, Gabriel, eu queria explorar um pouco justamente do começo, do início, e explorar essa parte justamente da germinação, do enraizamento, o estabelecimento de stand, o arranque inicial. Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco sobre isso. Não, bom demais. Então, eu preparei alguns slides de suporte, a gente vai estar acompanhando simultaneamente as imagens ali, mas para a gente contextualizar, pelo menos primeiro colocar todo mundo na mesma página, de onde realmente podem ser as principais oportunidades que a gente tem enxergado de manejos. Vai pegar um pouco a parte de sistemas, muito nessa linha de manejos fisiológicos. Então, por que a gente pode estar considerando o uso dessas ferramentas ainda muito recentes em algumas regiões, mas que vem se mostrando bastante consistente em termos de resultado. Então, para a gente começar a nossa conversa, mais para contextualizar, né, aparece ao fundo aqui uma imagem de fases fenológicas da soja, mas poderia ser praticamente qualquer cultura, né, segue essa linha de raciocínio. A gente poderia dividir o ciclo da cultura em 3 grandes fases. A fase inicial, e essas 3 grandes fases são as fases que a gente vai estar falando no decorrer da conversa aqui. Essa parte inicial, ela é uma fase realmente de formação dos órgãos e absorção, né? Ainda muito dependendo da geração anterior e da qualidade da formação dessa semente na geração anterior. Então, ela é uma fase bem de estabelecimento inicial. Aqui tem um peso ainda muito grande, não só a parte de nutrição da geração anterior, mas toda a parte de qualidade de estabelecimento da cultura, né? Então, a questão de plantabilidade, a gente vai notando um impacto muito grande no coeficiente de variação entre plantas no metro linear. Então, além da profundidade, né, daquela oscilação em profundidade, também importante, é difícil separar, né, mas uma boa distribuição de plantas vem se mostrando bastante, um peso bastante grande em termos de produtividade. Vai ver alguma coisa em relação a isso, porque envolve competição das plantas logo ali na frente. Passando dessa fase, entrando numa fase intermediária, né, vamos chamar assim, numa fase vegetativa, que hoje já não é mais só vegetativa, se a gente para pensar principalmente materiais indeterminados, né? Ela é uma fase de formação de estruturas e definição do potencial produtivo. E é literalmente isso que acontece e muitas vezes passa batido, né? E alguns manejos podem ser muito oportunos nessa fase, porque essa é uma fase de modulação de crescimento, né? Se a gente pegar, por exemplo, foco ali soja, né? Que a gente está com o desenho, aqueles 4, 5 nós iniciais, a gente nota que o entrinó é mais curto, ela tem um potencial maior de engalhamento, isso conversa com a população de plantas, então, né, tá tudo interligado. E soja talvez não é tão visual nesse sentido, a importância, por assim dizer, dessa fase. Então, eu trago uma imagem de milho, que vocês estão vendo aí, é um colmo de milho cortado no meio, e se a gente cortar o milho entre V4, V5, V6, né, 4, 5, 6 folhas, a gente vai achar lá, de fato, a mini espiga em formação. A gente vai achar uma pequena espiga que vai estar definindo nessa fase o número de grãos por fileira, número de fileiras na espiga, né? Isso acontece tudo nesse momento. Então, apesar de fenologicamente a gente está chamando de V alguma coisa, que seria vegetativo, né? A planta-mãe já está no período reprodutivo. Então, isso ficou mais claro na soja, nos materiais indeterminados, onde a gente já tem, né, com 5, 6 folhas, conforme o material, a gente já tem o início do florescimento, e a gente já passa, a gente sai, apesar de fenologicamente a gente ainda está tratando de ver alguma coisa, vegetativo, a gente já tem que ter a noção que, na verdade, a gente já começou a definição do potencial produtivo, que vai ficar mais visual lá na frente quando a gente vê as lives. Então, esse período ele é extremamente importante, tanto que nessa fase, independentemente da cultura, a gente entra com um manejo de herbicida, não pode ter mato competição. No caso do milho, a gente está entrando com ureia, da soja já tem que ter entrado com potássio, e assim por diante. Então, isso conversa com manejos práticos de campo. E, por fim, a fase 3, que ela seria uma fase de finalização, e em materiais indeterminados, eles meio que se misturam, essa fase 2, essa fase 3, né? Que é uma fase, literalmente, de translocação e acúmulo de reservas. Então, a soja ela já está programada, né? A partir do momento que ela tem a vagem, o legume lá, ela já tem ali, se a gente notar, né, o espaço pré-definido, isso varia na genética conforme o PMS potencial desse material, né? Isso tem um limite genético, mas ele já está ali pré-determinado, né, o quanto que essa cultura ela pode entregar em termos de potencial produtivo. E aí vai ter a questão de disponibilidade hídrica, que conversa com profundidade de perfil. Então, são coisas que se conversam. Em paralelo, essas 3 fases ocorrem 3 grandes processos, e aqui a gente resume, né, esses 3 grandes processos, que um deles é a absorção, então, tanto a absorção de água e nutrientes do solo, como de carbono propriamente dito do ar, né, que é o que vai formar a estrutura da planta propriamente dito.
A partição dos 100% que é acumulado, literalmente uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro, conforme o nutriente ele tende a acumular mais em um órgão e em outro. E, por fim, a gente tem a remobilização, que aqui está dividido numa escala cronológica, parece que quando termina um que espera para acontecer o outro, né? Mas, na prática, isso aí está acontecendo ao mesmo tempo, e essa remobilização é o que a gente vive mais no final do ciclo, que é quando a planta pega o que ela conseguiu acumular até então e acaba direcionando para os órgãos reprodutivos, que é o grande foco, né, de qualquer ser, né, prosperar a espécie, né? Então, até aqui a gente tem que entender que a planta, independentemente da cultura, ela está tentando prosperar a espécie. Ela não está pensando em produção, em super safra, ela quer só deixar o melhor descendente possível. Então, quando a gente pega nesse cenário de materiais, principalmente de alto potencial, se for soja de alto PMS, ela tem que acumular muito nutriente, ela tem que acumular muita reserva, e se não acumular, ela simplesmente regula o fornecimento de... o quanto ela consegue sustentar drenos, né? Que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, e ela acaba abortando. Então, o abortamento que a gente notou em algumas regiões, por exemplo, Cerrado teve um problema por causa de umidade, começou a ter, inclusive, abortamento, além do abortamento, abertura de vagens, né? A gente notou alguns casos. No Sul teve um pouco mais relacionado a abortamento, pegou períodos mais secos ou nublados, né? A planta não é só nutrição, né? Assim, esse é o lado da fisiologia que a gente tenta manejar com manejos fisiológicos, né? Mas ela está tentando... Ela tem uma limitação, nesse caso, de radiação ou temperatura, então ela não consegue produzir a energia necessária. Ao não produzir a energia necessária, ela aborta, ela regula o gasto energético, abortando vagens, abortando flores e assim por diante. E essa relação de abortamento, que é o que a gente não quer, né? A gente quer ter o maior número possível de estruturas reprodutivas, ela entra de uma forma muito resumida nessa relação fonte-dreno, que certamente quem está nos assistindo já ouviu em algum momento aí da sua vida essa relação. De uma forma direta, fontes são órgãos que produzem mais energia do que consomem e drenos são órgãos que consomem mais energia do que produzem. Então, aqui, se a gente pegar um desenho aqui, a gente vai notar aqui órgãos em crescimento, então meristemas apicais, né? E órgãos reprodutivos, como estão em franca divisão celular, elas tendem a ter um maior acúmulo ou maior demanda de hormônios de crescimento, e tem uma maior demanda energética, né? Se a gente fizer um paralelo, quem tem filho pequeno, né? Às vezes você trabalhou o dia inteiro ali, você está cansado, e a criança está correndo o dia inteiro, ela pode comer o que ela quiser, ela tem uma energia absurda, né? E isso tem muito a ver com esses órgãos de crescimento, que no nosso caso vão ser vagens, grãos, né? A turma que mexe com algodão ali, a parte de fibra, a qualidade de fibra, tudo isso são drenos que acabam tendo demandas energéticas em função da constante divisão celular, mais elevadas do que folhas já expandidas, né? Que, coincidentemente ou não, a gente já vai falar da importância delas, são as folhas do bacheiro. Hoje, esse terço inferior, não só por esse caráter fonte primária, por assim dizer, mas também em soja, porque são as responsáveis pelo enchimento esse terço do bacheiro, a gente está mostrando, a gente está encontrando boas relações e todo manejo que auxilia na retenção de folha do bacheiro, a gente vai falar um pouco sobre isso, tem dado bons resultados em termos de produtividade. Já vamos entender um pouco mais por quê. E, em resumo, né, a gente precisa ter tecido fotossinteticamente ativo, né, na planta inteira, do ápice até a parte de baixo, para daí encher os grãos. Então, aqui não é só nutrição. O manejo fitossanitário tem a sua importância, né, porque a sanidade, né, esse ano para a gente foi um ano de baixa pressão de doença, mas mesmo assim, quem mosqueou um pouquinho ali nos intervalos de aplicação vai sentir a perda disso, mesmo num ano de baixa pressão. Abrindo um pouco mais essa relação fonte-dreno, trazendo isso aí um pouco mais, né, para posicionamentos agronômicos, a gente consegue achar entradas de manejos em forma de produto e em forma de manejo de sistema. Então, eu preciso ter fontes para gerar, né, para nutrir os drenos. As fontes estão relacionadas a órgãos que fazem fotossíntese, principalmente. Então, nós vamos estar falando mais focado em folhas. Do ápice até o bacheiro, que a gente comentou, que eu preciso ter uma distribuição de índice de área foliar uniforme. E apesar de a gente estar falando em folhas, em fontes, né, parece que a gente está focando só em parte aérea, essa conversa, na verdade, ela começa pela raiz. Então, aqui a gente tem uma importância muito grande do órgão raiz, não só pelo fato de absorção de água, né, o que é o mais esperado, mas ele é um dos grandes responsáveis pela modulação do crescimento, porque a planta trabalha em equilíbrio. Então, esse equilíbrio, isso envolve o balanço hormonal, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tem a parte de absorção de nutrientes, claro, e uma parte por justamente ser o órgão de entrada da água, né, no processo de transpiração, entra a água pela raiz e sai pela folha, é um dos grandes responsáveis pela manutenção da temperatura
da planta. Então, o processo de abertura e fechamento estomático, principalmente induzido a estresse hídrico, ele se conversa com a manutenção de temperatura do vegetal. E aqui a parte de biofertilizantes tem um papel bastante importante. Nós vamos ver alguns resultados relacionados a isso, porque ajuda, né, na modulação desse fechamento que é promovido por caráter de balanço hormonal. Já vamos chegar um pouco mais nessa parte. Mas são ferramentas que podem ser utilizadas também nessa fase. Salvo o nitrogênio para a cultura da soja, que tem que entrar pelo processo de simbiose, preferencialmente, né? Os nutrientes, eles não têm muito ponto de correr, ou vêm pelo solo, ou a gente tem a possibilidade de manejar eles via folha. Uma vez que esses nutrientes entraram na planta, se eu somar a interceptação de luz, e aí vem a parte lá da plantabilidade, né? Trabalhar numa velocidade baixa de semeadura, ter uma boa distribuição de plantas por metro linear, sementes com alta qualidade, né? Ela tem a possibilidade de gerar a energia necessária para a sobrevivência da mãe, né, da planta-mãe, e aí nutrir os drenos, né, independentemente de qual a gente estiver tratando, para a planta sobreviver e prosperar a espécie. Então, aqui a gente abriu um pouco mais aquela mesma relação fonte-dreno, mas para poder posicionar. Então, você nota que a gente vai falar, por exemplo, de tratamento de semente, com um foco muito grande em melhorar o sistema radicular, porque além da ancoragem e da absorção de água, são o que geralmente a turma lembra, né? Ela está intimamente relacionada ao crescimento da parte aérea. Então, isso tem uma relação muito próxima, e isso é uma casadinha, que para quem é da fisiologia talvez é um pouco mais comum, mas é um manejo, é um crescimento que a planta tem aí a várias mãos, né? Que são o somatório, quando a gente traz isso para substâncias, né? Eu não coloquei a água aqui, né? Mas ela perfaz essas duas frentes, tanto na parte de balanço hormonal como nutrientes, são os que controlam as atividades fisiológicas da planta. Então, a parte de precursores hormonais, né, eles estão mais relacionados em dirigir o metabolismo interno e desenvolvimento, eles que coordenam, né, são grandes mensageiros na planta, então eles que direcionam, né, permitem que os nutrientes cumpram determinadas funções, e os nutrientes, eles são as matérias-primas, né, que vão estar controlando isso aí em função da função específica dos nutrientes, seja macro ou micronutriente. Então, trabalham junto para a planta se tornar o que ela é a qualquer momento que a gente entrar na lavoura. E trabalham junto de uma forma bastante eficiente. Se a gente parar para pensar, plantas, como elas não têm a possibilidade de se locomover, elas não podem sair de um ambiente que está ruim e ir para um ambiente que está um pouquinho melhor, elas não conseguem. Então, ela evoluiu muito em termos de percepção de fatores limitantes. Tanto que, a nível de consultoria, o que a gente foca é identificar o principal fator limitante daquela área, relacionado na área que a gente trabalha, e atuar primeiro nesse fator, porque é nele que a planta vai estar limitando sua produtividade, que é a famosa lei do mínimo, aquela história do barrilzinho e assim por diante. Então, quando a gente olha esse paralelo, essa imagem, geralmente quando a gente pensa em desenvolvimento de parte aérea, né, melhorar a estrutura de planta, engalhamento, né, hoje a gente já tem algumas frentes de manejo para travar soja, parece que é meio antagônico ao que a planta faria naturalmente, né? Mas o que a gente começa a notar, e essa imagem ela se torna bem didática, essas plantas aqui elas estão no mesmo metro linear, tá? Não são lavouras diferentes. Então é a variação própria a genética é a mesma, né? O ambiente é muito parecido, mas por algum ponto específico, a gente nota que essa planta desenvolveu menos a parte aérea, essa desenvolveu mais. E o que eu quero fazer, o paralelo, é justamente quando a gente compara essa parte de cima com a parte de baixo da planta. Então, se vocês notarem aqui, plantas que têm um maior sistema radicular, elas têm também uma maior possibilidade de ter uma maior parte aérea. Isso é o tal do balanço hormonal. Nesse caso, como a planta ainda está em fase de crescimento, os hormônios foco aqui, né, vão ser a auxina, que é produzida na parte aérea e transloca o sistema radicular, para o desenvolvimento do sistema radicular, e a citocinina, que é a que é produzida no sistema radicular e transloca para o desenvolvimento da parte aérea. Parece ser meio ao contrário, né, cara? Por que o da raiz é na parte aérea e da parte aérea na raiz? É justamente para a planta, no decorrer do seu crescimento, ela poder ir avisando, né, que quem está em contato com o solo é a raiz. Então, a raiz ela vai se desenvolver primeiro, né, ela faz o alicerce para depois fazer a parte de cima, avisa a parte aérea via hormônio citocina, ó, tá tranquilo, vamos crescendo, e aí cresce a parte aérea sinaliza, ó, podemos ir um pouquinho mais, aumenta a concentração de auxina e assim por diante ela vai crescendo. Então, quando a gente entra com biofertilizantes, a gente está, na verdade, modulando de uma forma artificial esse comportamento que a própria planta estaria executando. Então, ao fazer um manejo de bioestimulação na parte aérea, por exemplo, a gente sinaliza para ela que a gente quer, né, ou ela tem subsídios para desenvolver estruturas reprodutivas, melhorar engalhamento e assim por diante. Isso se conversa, claro, com a parte de fertilidade, compactação e a parte biológica do solo, né, isso está intimamente ligado. Então, aqui a gente separa de uma forma didática, mas muito disso é limitado pelas condições do ambiente quesito solo. Por isso, quando a gente pega áreas de alto potencial,
a gente não consegue tirar com a mão um problema de sistema com uma compactação muito severa, baixa saturação de base, né? Porque isso tem um peso muito grande e influencia o que a gente já comentou, que é o crescimento do sistema radicular, e aí vem na consequência do que a gente apresentou com relação ao desenvolvimento de parte aérea. Mas essa imagem é mais para dar uma noção didática, que são diferentes interações de nutrientes, né? Que a gente leva em consideração, principalmente nos manejos de solo, mas uma vez que a planta consegue se estabelecer nisso, uma das formas que a gente tem de começar a melhorar esse sistema, e isso tem muito a ver com materiais que entregam, né, principalmente em termos de PMS, de teto produtivo, né, colher 40, 50 sacos é muito mais simples do que eu colher 80, 90, em termos de demanda nutricional, de exigência e assim por diante. O nosso trabalho, às vezes, começar assim, de uma forma bastante simplificada, né, quando a gente começou a estudar tratamento de semente à base de biofertilizantes, esse é um comparativo bem simples, né? A gente nota que na bandeja da esquerda, as plantas estão um pouquinho maior. E aqui a gente tem tanto milho como trigo, como soja em duas peneiras, tanto na peneira 5,5 como na peneira 6,5. E se vocês notarem, não tem uma preferência por espécie, não é pelo fato de ser gramínea ou pelo fato de ser leguminosa que respondeu ou não respondeu. Então, isso é uma das primeiras vantagens desse tipo de ferramenta. Biofertilizantes em TS, eles não são seletivos à espécie. Então, a gente consegue ter essa melhoria no arranque inicial, independentemente se eu estiver tratando de uma leguminosa ou de uma gramínea. E a gente nota, quando compara essa soja com peneiras diferentes, e a peneira ela envolve quantidade de reserva, né? Que isso tem uma certa relação. Parece que a peneira 6,5 respondeu um pouquinho mais. E faz sentido, porque boa parte da literatura que mostra isso mais a fundo mostra que um dos efeitos é aumentar a velocidade de degradação dessa reserva. Então, não é que o tratamento vai aumentar o vigor ou vai aumentar a germinação. Ela vai aumentar a degradação daquele material de reserva. Então, se eu tenho uma boa semente, ela tem a possibilidade de ter essa velocidade de emergência. E a gente começou a avançar nos estudos, relacionando isso, aí mais especificamente na cultura da soja, com a parte de fixação biológica de nitrogênio. Então, a gente começa a notar, bem na esquerda, que a gente tem um tratamento controle, vocês notam que ela está um pouquinho mais amarelada, né? E a gente começa a notar, aqui tem um exemplo nessa linha aqui são várias, é uma foto isolada da linha, mas são de áreas diferentes, né? Que o balanço nutricional vinculado a essa parte de biofertilizantes no tratamento de semente tem um impacto muito grande na qualidade desse sistema radicular. E uma forma que a gente pega isso é a quantidade de nitrogênio em folha, né? Que no caso da soja vem aí praticamente 100% da fixação biológica. Então, a gente começou a notar que é uma ferramenta bastante interessante, né? Para justamente iniciar bem, eu permitir que aquela planta expresse a genética que ela tem programada. E aí a gente começou a ter alguns resultados bem interessantes, né? Aqui a gente tem nesse vasinho número 1, ele é um tratamento controle, e eu trago essa imagem de vaso mais para a gente ter a referência a quantidade, a diferença de crescimento que é possível alcançar. Então, isso são tratamentos à base de biofertilizantes orgânicos, né? Que entram na linha de extratos, dos mais diferentes extratos, mas a gente nota, essa imagem, ela nos traz a seguinte mensagem: são ferramentas que elas trazem justamente precursores de crescimento. Uma vez que ele entrou na planta, a planta vai tomar a decisão com base na necessidade que ela tem, porque ela evoluiu, não podendo se mexer de onde ela está, então ela vai usar justamente ferramentas para tentar designar o que pode ser mais interessante para ela naquele momento. Então, vocês notam que tanto, né, qualquer um dos dois tratamentos aqui, a gente nota essa diferença em termos de crescimento. Então, pode estar pensando, mas crescer mais, crescer menos, né? Às vezes não faz muita diferença, mas a gente começa a notar que, ao crescer mais, né, a gente tem um fechamento mais precoce de entrelinha, a gente tem um maior volume radicular, que eu vou mostrar para vocês no trabalho aqui na frente. Então, isso começa a trazer vantagens secundárias relacionadas à qualidade fisiológica dessa cultura. Então, reforço, né? Se é uma semente de baixo vigor, baixa germinação, ela tende a sofrer da mesma forma que se ela não tivesse esse tipo de tratamento. Mas se ela é uma semente que tem uma capacidade de germinação boa, ela vai expressar isso. Esses tratamentos, elas permitem, né, o melhor início. Iniciar bem, né? Iniciar bem já é 50%. E aqui a gente traz um resultado que tem o portfólio da Valag, que nos chamou a atenção justamente nessa mesma linha. Isso é um ensaio em vaso para a gente ter um controle melhor de capacidade de campo, né? Para não ter influência da umidade do ambiente, e chamou atenção, né, a possibilidade de crescimento frente ao controle, né, e frente a outros tratamentos comerciais, né? Então a gente nota que a diferença que a gente está vendo aqui, parte já começa a ser do benefício secundário, da planta estar mais bem estruturada, mas como a gente consegue modular crescimento, principalmente em fases iniciais, via um tratamento de semente, que se a gente para pensar, é um volume pequeno, né, por hectare aplicado, mas quando possui um bom equilíbrio, né, em termos de formulação, ele consegue extrair esse tipo de resultado.
E quando a gente traz isso aqui para ganhos em massa mesmo, porque a massa seca, né, principalmente massa seca é o que a gente trabalha, ela não tem muito para onde correr, né? Ela não tem ali, a gente já tirou a água desse tecido, então aqui é só o que conseguiu acumular via fixação desse carbono, né, da fotossíntese. E aqui o que nos chamou a atenção é justamente os ganhos em massa seca desse sistema radicular. Então, aqui os valores que vocês estão vendo é a média por planta, tá? Então, os vasos, eles tinham mais de uma planta, mas essa é a média por planta. E a gente nota que conforme a oscilação ou a mudança da formulação, a gente pode ter alguns desbalanços, por assim dizer, né? Essa barrinha aqui talvez ela fica mais didática, onde a gente nota que conforme a formação a gente tem um acréscimo, né, desse crescimento de parte aérea, mas não acompanhando essa parte de crescimento do sistema radicular. E o que a gente tem buscado é justamente um equilíbrio maior, porque a planta tem que crescer, tanto no sistema apical de parte aérea, como o crescimento do sistema radicular, pensando em manter um balanço equilibrado, né? E isso é interessante, porque logo nessa fase aqui, logo para frente aqui, pegarei a imagem desse vaso, nesse material, esse é um Brasmax Zeus, nós estamos falando de 40, 45 dias, ele vai começar a florescer. Então, o que a gente está buscando nesse tipo de estratégia é entregar uma planta melhor no início do florescimento. Então, na prática, essa fase é aquele R1 que a gente tinha do material determinado. Ela está iniciando o florescimento e, ao iniciar o florescimento, como a gente vai comentar mais para frente, a gente notou em trabalhos de curva de acúmulo de nutrientes um aumento significativo da demanda nutricional de nutrientes, entre eles o nitrogênio, que é o que vai ter que estar entrando via fixação biológica desse sistema radicular que a gente está tentando otimizar via tratamento de semente. Então, é uma das primeiras estratégias que a gente tenta implementar em áreas comerciais, preferencialmente em áreas corrigidas, porque aí o ambiente químico do solo vai permitir que isso seja expressado, mas é um manejo que vem se mostrando bastante estável, né, em termos de resposta, esse iniciar certo, né, algo bastante positivo nesse sentido. Excelente, Gabriel. Obrigado. Vitor Hugo, o Gabriel trouxe muita informação aqui, que dá para a gente explorar bastante, mas o que chama a atenção é a raiz é a base de tudo, e a raiz é o que proporciona uma boa formação de raiz, é o que vai proporcionar uma boa formação de parte aérea, né? Mas antes da gente explorar isso, eu gostaria que você trouxesse, né, um pouco mais sobre esse conceito dessa formação radicular, desse crescimento radicular. Mas antes de entrar em si nisso, falar um pouco sobre como a Valagro desenvolve os produtos delas, explicar um pouco sobre a tecnologia Guia Power, e aí sim explorar as soluções que a Valagro tem para essa fase de implementação de cultura. Muito bem, muito bom, Diego, muito boas colocações, muito boa a apresentação do Gabriel, também muito interessante ver o resultado que ele conseguiu, que ele visualizou com esses tratamentos que nós fizemos aí focado na construção do sistema radicular bastante efetivo. E na apresentação do Gabriel a gente pôde ver vários pontos muito interessantes aonde os produtos bioestimulantes ou biofertilizantes podem atuar na planta com foco principal em estimular a planta, em trazer algum resultado, algum parâmetro, trabalhar sobre algum parâmetro tanto de crescimento radicular quanto de desenvolvimento vegetativo, né? Então, apenas para começar a minha apresentação e falar do Guia Power, que é a nossa plataforma de desenvolvimento de produtos, apenas colocar aqui uma ilustração acerca desse ponto de bioestimulantes ou biofertilizantes, né? Quando a gente fala de produtos focados em direcionar a fisiologia da planta em uma direção ou outra, isso pode acontecer em diferentes pontos, em diferentes frentes de atuação, quer seja no sistema radicular, como o Gabriel comentou, quer seja no desenvolvimento vegetativo, ou numa melhor ramificação, numa compactação de plantas, ou aqui no caso de uma fruteira, né? Você pode pensar em agregar algum parâmetro ao fruto. Mas a ideia sempre de um produto nessa linha de bioestimulantes ou biofertilizantes é trabalhar os parâmetros de desenvolvimento da planta, quer seja na fase vegetativa e reprodutiva, de modo a obter algum benefício ou a corrigir algum problema durante o desenvolvimento dessa planta, superar algum tipo de desafio que exista no manejo ou climático com relação ao desenvolvimento dessas plantas. A Valagro adota, na sua plataforma de trabalho, algumas abordagens que eu vou falar agora nos próximos slides, e ela usa diferentes fontes de matérias-primas. Para a Valagro, a matéria-prima é sempre de origem natural. A Valagro não abre uso para produtos sintetizados. A gente sempre trabalha a partir de extratos vegetais
ou micro-organismos, ou esses extratos vegetais podem vir a partir de microalgas ou macroalgas. A Valagro não trabalha apenas com um tipo de extrato. A nossa abordagem é procurar nos extratos vegetais os princípios ativos que nós precisamos para formular produtos com um objetivo muito claro, focados, vocacionados. Essa é uma palavra que eu gosto muito de usar quando eu falo de produto Valagro. E o que nós utilizamos para dar essa vocação, para fazer essa lapidação dos produtos, desses extratos vegetais, é a plataforma conhecida no mundo Valagro como Guia Power. Guia Power é uma plataforma que tem 4 pilares principais. Um deles é um profundo conhecimento das matérias-primas, onde nós fazemos uma análise muito criteriosa desses extratos vegetais para entender quais os compostos estão ali presentes, quais as concentrações, em que momento, como caracterizar esses compostos, seleção dos princípios ativos também, trazer, não só identificar, mas saber como separar esses princípios ativos de dentro do extrato para formular produtos. Esse é um ponto muito importante na plataforma Valagro, que é não usar o extrato de uma maneira completa, mas utilizar os extratos vegetais como fonte de princípios ativos, como fonte como simplesmente uma matéria-prima. O extrato vegetal não é um produto final na Valagro. Ele é um fornecedor de moléculas que nós vamos utilizar dentro do processo para construir produtos vocacionados. O pilar 3, onde nós temos um screening, uma caracterização desses extratos, dessas moléculas, porque eu tenho que saber exatamente como compor e o que buscar dentro do extrato. E no quarto pilar, uma extensiva e bastante longa avaliação todos os produtos ainda na fase de protótipos a campo. A gente faz muitos trabalhos de campo, não apenas aqui no Brasil, mas em todos os locais onde a Valagro tem representação ou uma distribuição direta. Quando eu faço isso, eu consigo identificar que, utilizando uma mesma base de extratos, eu vou produzir elementos, eu vou produzir produtos com vocações distintas, produtos que têm um objetivo muito específico, cada qual direcionado para uma finalidade. Eu consigo dar uma impressão digital para cada um dos produtos Valagro. E com isso, saber exatamente quais as sequências genéticas são ativadas e, por isso, ter uma certeza de que estou caminhando, estou conduzindo a fisiologia da planta numa direção, num objetivo claro, fugindo muito do generalismo que a gente acaba encontrando muitas vezes no mercado, onde um produto tem a ambição de desenvolver ou de resolver todos os problemas da planta. A Valagro não entende que esse é um caminho, que essa é uma estratégia muito válida. A gente prefere dedicar mais tempo na identificação e caracterização desses extratos, de composição desses princípios ativos, para ter produtos com uma vocação clara, um objetivo claro, aonde eu preciso atuar na planta e quais serão os elementos selecionados dentro dos extratos para compor e entregar esse resultado final. Com isso, a Valagro também colabora e faz um trabalho muito grande de publicação de resultados. Muitas empresas acabam coletando resultados em diferentes ambientes de pesquisa, mas acabam sendo pesquisas internas. A Valagro prefere fazer isso também, mas ela prefere investir bastante na divulgação desses dados. Então a Valagro publica em grandes periódicos internacionais os resultados de muitas das pesquisas que nós fazemos internamente. São resultados que geram mais subsídio, inclusive para a pesquisa mundial, entender e utilizar esse tipo de procedimento que nós fazemos, de análise genômica e fenômica. Aqui eu dei alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho desse aspecto técnico e da validação desse tipo de pesquisa, desse tipo de avaliação genômica. Isso tem validade científica, isso traz um ganho muito grande para quem usa os produtos e traz um benefício enorme para a gente que está a campo, posicionando, explicando e trazendo um resultado para o produtor que precisa ser tanto preciso quanto eficiente. Essa busca, esse tipo de padronização é fundamental. E esse trabalho todo, ele está direcionado para que eu consiga ter sempre, como eu disse, fugir do generalismo, né? É um produto com um alvo, com uma vocação clara. É ter um produto, aqui entrou o Megafol como exemplo, é ter um produto tanto com objetivo claro, quanto com uma composição constante. Quando nós trabalhamos com extratos vegetais, a variação dos extratos é muito grande. E se nós não tomamos todo esse cuidado que a Valagro toma com relação à classificação, caracterização e
e separação das moléculas na hora de formular um produto, eu posso ter uma variação muito grande de resultados. Então, quando eu uso o GUIA Power, quando eu uso a tecnologia genômica, eu consigo padronizar e ter um produto sempre, independente da época que é colhida a matéria-prima, independente da época que o extrato vegetal é processado, eu consigo ter um produto sempre igual, que vai responder da mesma maneira, com a mesma eficiência, com o mesmo objetivo, ele vai responder à mesma vocação sempre, independente se ele for produzido aqui no Brasil, lá na Itália ou nos Estados Unidos, independente da época em que foi colhido o extrato vegetal que deu origem àquele produto. Então, o GUIA Power é uma tecnologia, é uma plataforma de tecnologia que a Valagro usa para produzir e dar vocação para cada um dos produtos. É um ponto-chave, é um ponto fundamental dentro do que nós fazemos e que nós trazemos a campo com os produtos. Muitos deles a gente vai visualizar hoje aqui no nosso bate-papo. Muito bem, Diego. Falando de GUIA Power, vamos seguir com a prosa, que senão a gente fica falando de tecnologia Valagro aí a tarde inteira e não é esse o objetivo dessa conversa específica. Não, mas tá muito interessante e acho que o bacana você trouxe o recado que a Valagro desenvolve produtos com, eu gosto do termo que você usa, com vocação, né? São produtos que são determinados, especialistas em determinada fase fenológica das culturas, né? Pois é, e dando seguimento nesse tema, né, já que a gente está falando de produto vocacionado, eu vou aproveitar o gancho e falar do Radifarm, rapidamente, que foi o que o Gabriel apresentou no final da primeira parte da apresentação dele. O Radifarm é um produto Valagro desenvolvido para tratamento de semente e estímulo ao desenvolvimento radicular, principalmente das raízes secundárias, não exatamente da raiz pivotante. É um produto que traz toda essa tecnologia GUIA Power, ele passou por todo esse sistema de avaliação que eu comentei, e a gente consegue visualizar dentro da análise genômica que o Radifarm, ele tem tanta função de aumentar a capacidade da planta, aqueles genes relacionados ao enraizamento, como a gente vai ver em alguns slides, quanto a capacidade de estimular na semente ainda, no tratamento de semente, a alfa-amilase. A alfa-amilase, ela é a responsável pelo pré-processamento do amido que está presente naquela semente, que vai alimentar o embrião que está em desenvolvimento. Nesse interim, nós vemos que o Radifarm colabora muito, suporta muito essa atividade inicial da alfa-amilase, colaborando muito com um balanço de giberilina, que é importante na semente para a ativação dessa enzima, e ela vai ter um arranque inicial muito favorecido. Além disso, o uso do Radifarm não se limita apenas à fase de enraizamento. A gente, como o Gabriel mesmo falou, construir um sistema radicular saudável e vigoroso é o alicerce para qualquer produtividade, é começar certo. Quando a gente começa certo, o sistema todo dali para frente tem uma tendência muito grande de acerto, né? Então o Radifarm, com esse estímulo ao desenvolvimento radicular, ele vai promover tanto uma melhor fixação da planta, uma melhor estabilização, uma melhor formação de stand, né, inicial, quanto uma maior capacidade da planta absorver água e nutrientes, que é fundamental para o início de um bom desenvolvimento vegetativo, quanto raízes vigorosas nessa fase inicial também são grandes produtoras de citocinina. E produção de citocinina é fundamental, como vimos na apresentação anterior, da conformação do desenvolvimento da parte aérea. O sistema radicular, o sistema vegetativo, ele está diretamente relacionado a esse balanço auxina-citocinina. Se nós temos um sistema radicular vigoroso, bom produtor, eficiente produtor de citocinina, o sistema aéreo, a parte vegetativa, irá expressar isso num desenvolvimento vegetativo bastante vigoroso, como a gente vê no slide. Então, a ideia do Radifarm não é apenas ser um produto para formar raízes. Isso a gente pode encontrar em várias propostas no mercado, mas é um produto direcionado para o enraizamento e para o desenvolvimento inicial das plantas, buscando tanto um arranque inicial mais vigoroso, quanto um desenvolvimento vegetativo mais equilibrado. Porque não adianta apenas eu fazer raiz. Se eu apenas fizer raiz e a parte aérea não expressar em desenvolvimento, automaticamente uma planta desequilibrada, ela causará problemas. Ela terá muito problema no seu desenvolvimento e eu vou visualizar isso no curto prazo. Então, um desenvolvimento equilibrado com promotores de hormônios vegetais, que é o que a gente traz com os extratos vegetais que fazem parte do Radifarm, farão
toda a diferença nessa fase de implantação dos cultivos, de desenvolvimento inicial dos cultivos. Dito isso, vamos passar a palavra aqui para os nossos amigos para a gente seguir conversando um pouco mais. Obrigado, Vitor Hugo. Acho que ficou um recado claro, né? Que acho que a formação de raiz é a base de tudo, tem que ser um arranque bem feito para se ter sucesso na condução da lavoura. E acho que tem um recado interessante, importante sobre o Radifarm, é que ele é baixíssima dose, né? 1,5 ml, por exemplo, por quilo de semente de soja, né? Então, acho que Bem lembrado, bem lembrado. É um produto bem desenhado para essa aplicação, trabalhando com doses baixas. Isso, então assim, ele tem mais essa vantagem, né, que com ele, que é essa baixa dose por quilo de semente. E compatibilidade com tudo que vai no tratamento de semente, né? Então isso favorece muito também. Bem lembrado, bem lembrado. Ô, Gabriel, bom, a gente aqui explorou bastante a parte de arranque, né, de enraizamento, e agora a gente poderia então explorar um pouco a parte vegetativa, né? O que acontece fisiologicamente e quais são esses manejos que a gente pode trabalhar na parte vegetativa. Bom, vamos lá então, moçada. Uma vez que a planta ela estabeleceu, ela começa a ter um incremento linear ao acúmulo de biomassa, de demanda de tudo, né? De água, de nutrientes. Então, quanto maior é a estrutura daquela planta, maior ela naturalmente tem, o maior é a demanda dela natural para se manter viva, né? Então, internamente, ela vive um contraponto entre o metabolismo chamado primário e secundário. Esse metabolismo primário é o que ela foca, como o nome sugere, como preferencial, que isso envolve a fotossíntese, o acúmulo de carbono, né? Ela está tentando se desenvolver e se diferenciar, né? E internamente ela tem como o ambiente ele sempre vai oscilar, independentemente se for uma área de irrigada, por exemplo, o ambiente externo ele oscila muito, né? No mesmo dia a gente tem uma flutuação grande de temperatura, de radiação, tem muito vento, tem ataque de praga, tem geada, tem granizo. Então, todo e qualquer fator abiótico que, de alguma forma, em diferentes escalas de grandeza, atrapalha esse metabolismo primário, isso desencadeia internamente o que seria um metabolismo secundário, que é como se fosse o nosso sistema imunológico, por assim dizer, no ataque de uma doença, né? Quando a gente está um pouco debilitado, a gente tem esse sistema imunológico para nos manter vivo, né? E para o vegetal é exatamente a mesma linha de raciocínio. A diferença é que quando a gente compara esses dois metabolismos a nível vegetal, principalmente materiais de ciclo precoce, né? Então, proporcionalmente, muitas vezes, o tempo que essa planta passa numa forma desagradável, que ela não está num funcionamento 100% pleno, pode ser significativamente frente a todo o período de vida desse vegetal. Então, fazendo um exemplo rápido, né? Digamos que eu tenho uma cultura lá de 100 dias de ciclo. Se ela ficar uma semana e meia passando algum tipo de dificuldade, que vão botar 10 dias, isso, na verdade, corresponde a 10% de toda a vida desse vegetal. Então, por isso que quando a gente começa a tratar de áreas de alto potencial, essa parte de estresses, que é uma coisa que a gente ouve falar mais, né, ultimamente, ela acaba ganhando uma importância, porque do 100% que a planta produz de energia, o que deveria ir para o metabolismo primário acaba indo uma porcentagem para ativar esse metabolismo secundário, que envolve produção de fitolexina, PR-proteína, a gente vai para uma parte mais bioquímica, mas ela é justamente o que a planta usa para se defender. Qual que é o gargalo disso? Ao contrário do metabolismo primário, o metabolismo secundário ele é imprevisível. A planta não germina lá sabendo que daqui 50 dias vai dar uma seca. Ela não germina, não está no DNA dela que daqui 70 dias vai vir um ataque de lagarta. Ela não germina, ela não nasce sabendo disso. Então, ao não nascer sabendo disso, ela é pega literalmente de surpresa e ela tem que tomar atitudes para combater isso, né, independentemente do que for, e manter ela viva, porque ela quer prosperar a espécie, ela não quer produzir, ela quer prosperar a espécie. Então, voltamos na relação fonte-dreno, ela começa a puxar esses drenos para gastar energia, para ativar esse processo de recuperação o mais rápido possível, porque, principalmente cultivos anuais, ela sabe, entre aspas, que o tempo é curto, ela não pode atrasar. Internamente, isso envolve uma parte mais bioquímica, né, do estresse vegetal, que é a produção mais acentuada de espécies reativas de oxigênio. Mais acentuadas porque, naturalmente, a planta ela produz essas espécies, é uma forma dela fazer maturação de frutos, maturação de órgãos vegetativos, abortamento de folhas, né? É uma coisa que ocorre e isso envolve
as principais espécies oxidativas aí, que vai ser o superóxido, o peróxido de hidrogênio, a hidroxila, que são formas hidrogenadas que literalmente oxidam a planta. Então, quando a gente fala em estresse oxidativo, imagina o bombril lá da pia, ele literalmente ele vai oxidando, né? Esse oxigênio vai entrando na estrutura, só que isso a nível de planta, a nível de membrana, né? Isso pode começar a ocasionar, essa oxidação pode reduzir a permeabilidade seletiva, a função específica. E quando a gente fala membrana, para não ficar vago, a própria fotossíntese ela acontece numa membrana, que é a membrana do tilacoide lá, né? Então, esse processo de transferência de elétrons, ele acaba sofrendo nessas situações de estresse. E, às vezes, é vago quando a gente fala, a minha planta está sob estresse. Só que isso pode ter um impacto bastante severo e a gente chega em algumas estimativas globais de aproximadamente 50% da produção macro pode ser limitada por algum fator estressor abiótico, né? Que envolve o ambiente, né? Então, alguns são mais visuais. Então, nessa imagem, a gente vê quando a gente passa por um período de seca, né? A gente vê a soja, ou o milho enrolando a folha, a soja virando a folha. E isso é uma resposta, né? Já é uma resposta fenotípica, né? Ela já teve a alteração gênica do que percebeu que o estresse está acontecendo. Então, ela desencadeia internamente alterações a nível de metabolismo lá a nível celular, né? A nível molecular para ativar esse metabolismo secundário. E quando a gente vê isso acontecer, é similar a uma deficiência nutricional. Quando a gente vê o sintoma de deficiência nutricional, isso já é o resultado final de todo um processo, isso já é a consequência, né, de uma série de coisas que já foram comprometidas. Então, do início até acontecer isso, muitas vezes a gente perde um tempo precioso, principalmente nesse cenário, materiais de alto potencial, ciclo precoce, né, isso acaba influenciando a área de produção de semente, que precisa ter qualidade, né, não só quantidade. E internamente essas respostas, elas passam, basicamente, a planta se defende expressando, né, geneticamente a formação de substâncias tanto de caráter enzimático e não enzimático. Então, não vamos nem entrar muito no detalhe, mas é mais trazer que isso é um gasto energético que ela não estava previsto ter. Então, quando a gente busca altos tetos produtivos, a conta começa a vir, porque isso acaba retardando, né, o que deveria encher grão, acaba indo para ativar essa parte secundária do metabolismo. Para estresse hídrico, além dessa parte, ocorre, obviamente, o fechamento estomático, porque a planta ela não tem de onde tirar água, né? Então, numa situação de estresse hídrico, ela acaba fechando estômatos para não perder água, e para fazer isso, ela precisa acumular um hormônio chamado ácido abscísico. Então, novamente, a gente volta lá para a questão de balanço hormonal. Então, internamente, a planta está jogando, né? Ou ela está sinalizando, está se conversando as partes da planta, porque quem vai perceber a deficiência hídrica é a raiz. Mas quem vai tomar a decisão e a resposta a isso vai ser a parte aérea, então que não está em contato com o solo, né? Então, uma das formas que a planta tem que fazer isso, quem desencadeia essa proposta de fechamento estomático induzido por estresse, é o tal do ABA, né? O primeiro que desencadeia, e aqui a gente vê que tem a participação do potássio, tem a participação do cálcio, tem as espécies reativas, que vão ser importantes para sinalizar esse processo. Então, quem desencadeia isso são né, voltamos para aquela conversa do balanço hormonal. Então, quando a gente entra trazendo para o assunto que a gente está no bate-papo, que é o uso de biofertilizantes, para tentar modular isso aqui está boa parte da resposta. A velocidade de percepção desse estresse, ela tende a ser mais acelerada quando a gente entra com biofertilizantes. A percepção ocorre antes. Então, vamos trazer para esse exemplo de estresse hídrico. A planta ela perceberia antes esse estresse. Então, ao invés dela sentir que está acontecendo alguma coisa, depois de 2, 3 dias sem água, ela já poderia perceber já no primeiro e começar a tomar esse tipo de atitude, fechar alguns estômagos para começar a perder, reduzir a perda de água, né, e manter a entrada de carbono, que é o que interessa para fazer a fotossíntese. Então, boa parte dos ganhos, quando a gente entra, eles estão vinculados a isso. Eu vou mostrar para vocês um resultado mais para frente, que a gente tem como medir isso, não somente por caráter bioquímico, mas como pela retenção de folha, pelo resultado que isso tem na retenção de folhas, que a gente falou lá atrás, são as principais fontes para tocar o sistema. Então, ao reter mais folha, a gente falou isso de folha do bacheiro, né? Falou isso de relação com manutenção de temperatura da planta, a gente consegue ter o melhor funcionamento, atividade fotossintética, né? As fontes funcionando melhor. Então, a planta ela vai seguir o tempo todo, independentemente da planta que for, as respostas do ambiente, respostas positivas e respostas negativas. Então, essas respostas, elas vão modular o crescimento do vegetal, muito com base, né, nos fatores internos de balanço hormonal, seja via precursores, né, ou nutrientes que vão estar vinculados a isso.
ao fazer essa formação de estrutura reprodutiva, envolve folha, envolve número de vagens, né? E aí vem os drenos, conforme a sequência, número de vagens, número de grãos e assim por diante. Se ela tiver acesso a matérias-primas como nutriente, água e carbono, ela vai gerar uma fotossíntese bruta, e parte dessa fotossíntese bruta ela é perdida. Então, esse estresse que a gente comentou, ele está dentro dos fatores de perda, assim como respiração, fotorrespiração, e são processos naturais, eles ocorrem, né? A gente trata eles como vilão aqui, mas eles são necessários, né? São maus necessários. E o que vai sobrar é uma fotossíntese líquida, e a partir dessa fotossíntese líquida que a planta vai redistribuir, porque como ela está acontecendo na folha, né? Esses carboidratos, essas substâncias, elas têm que ser translocadas, têm que ser remobilizadas para a raiz, para a haste, para as flores, né? E aí começa a vir a nutrição mineral que influencia isso, porque conforme o local de acúmulo do nutriente, ele influencia o crescimento desse órgão. Então, magnésio, potássio, haste principal, né? Manganês, folha, fósforo e assim por diante. E parte disso é perdido, a gente nunca vai aproveitar 100%. O sistema em si vegetal, o sistema fotossintético, a eficiência dele é muito baixa, né? Vocês vão ver isso em gráfico daqui a pouco, mas é na casa de 5%. Dos 100% de luz que incide sobre uma planta, conforme o C3 e o C4 vai mudar um pouquinho, mas bota que sobra 5% na média para formar essa planta. Então, o sistema, se a gente olhar nessa quantidade, ele é muito pouco eficiente. Eu vou esperar chegar no gráfico, talvez fique mais fácil, porque a diferença desses 100 para os 5, ele é convertido em calor. E para dissipar calor tem que ter água, tem que ter sistema radicular. Por isso que a gente começou a nossa conversa pela raiz. O problema de acontecer essa perda é muitas vezes no cenário produtivo que a gente tem. Então, a gente está falando de materiais de ciclo curto. Então, uma coisa é acontecer isso num cultivo perene, que vai sofrer de uma forma diferente, mas também vai sofrer, mas ela tem uma escala de tempo muito maior, né? A gente pega cultivos florestais, ou até o café, né? Tem um tempo maior para a produção do que o nosso cultivo tradicional anual. Então, esse tempo pode ser importante, e a regulação ou a modulação dessas percepções do ambiente, que são ferramentas, que são respostas buscadas com biofertilizantes, ganha cada vez mais importância nesse tipo de cenário, flutuação de ambiente e teto produtivo vinculado a um ciclo mais curto. Então, aqui trazendo uma imagem do saudoso Flor Dirceu, né? O que mudou dos materiais é justamente, né, quando a gente compara aquelas 3 fases que a gente falou lá atrás, a fase de estabelecimento muito parecida, a fase de enchimento muito parecida. Nesse desenho aqui, vocês estão vendo, nesse momento, materiais determinados. O que mudou dos materiais determinados foi a fase 2, lá, que era a fase de definição do potencial produtivo. Então, vamos pensar junto. O que mudou na modernização desses materiais cada vez mais precoces foi justamente o tempo que a planta tinha para definir o potencial produtivo. Número de nós, número de flores que vão ser emergidas por nós, assim por diante. Em materiais indeterminados, esse florescimento ele já começa bem mais cedo. Então, o período crítico da planta que se tinha como sendo referência florescimento, ele na prática, em materiais de soja indeterminado, ele já começa lá no início do ciclo. Então, bota aí 40, 50 dias já está tendo flor. Então, internamente, a planta mãe já entrou no período reprodutivo. Ela já está grávida ali, ela tem que tomar, ela direciona, né, tudo que ela tem para gerar o melhor semente, para ter a manutenção da espécie. Então, ela vai focar o metabolismo naquilo ali. Então, o gargalo é o que a gente começa a ver nessa fase vegetativa. Em algumas áreas, isso está vinculado ao espaçamento entre linhas, ao espaçamento entre plantas, à distribuição dessas plantas, mas também muito à parte nutricional e de regulação do metabolismo. A gente começa a notar em várias áreas um abortamento precoce do terço inferior, e esse terço inferior ele é extremamente importante, não só pelo enchimento das vagens que estão ali, mas também porque essas folhas, por proximidade, elas são responsáveis por nutrir o sistema radicular. É mais barato para a planta que uma folha do bacheiro mande energia lá para os nodos ou para a raiz, né, que os nodos vão estar nessas raízes, do que ela pegar uma folha lá de cima e jogar um fotoassimilado até embaixo. Então, aqui também envolve a parte de tecnologia de aplicação, a cauda tem que chegar lá embaixo. Então, tem uma série de decorrências disso, né? Então, aqui um resultado bacana para a gente ter uma noção numérica disso tudo. Aqui são materiais com espaçamento de 50 centímetros em diferentes populações. Ó. A população de nota, que é a população na linha, aqui, metro linear, né? Ela vai aumentando de 14 para 26 plantas. E o que a gente nota nesse trabalho, em termos de produtividade absoluta, tem um meio termo aqui que parece que foi melhor, né? Mas a gente nota que com o aumento da população na linha, começa a reduzir o número de sacas por hectare que vão estar nesse terço inferior. E quando a gente vem para esse outro gráfico da direita, nesse terço inferior, né, no mesmo espaçamento de plantas entre linhas e o número e a população aqui, a gente nota que esse adensamento acabou influenciando negativamente
as unidades, né, o número de vagens nesse terço inferior e o número de grãos. Então, isso tem a ver com a capacidade fotossintética desse terço inferior, que conforme vai aumentando a população, naturalmente ela começa a ter um maior sombreamento. Então, aqui eu trouxe esse exemplo porque ele é um exemplo bem visual, ele é fácil de enxergar esse tipo de abordagem. Mas quando a gente vai para a planta, a nível de lavoura, se a gente não tiver esse comparativo, às vezes a gente não percebe. Então, o que a gente tem feito na estação, essa é uma imagem aérea de um dos talhões que a gente tem na área, a gente fez algumas medições com índices vegetativos, que é uma coisa que vai estar vindo mais à tona agora. Mas o que esses índices, né? A gente usa outros além do NDVI, mas o raciocínio ele é parecido. Eles medem justamente a diferença entre os comprimentos absorvidos e os comprimentos de onda dissipados pelas plantas e bota isso numa escala numérica. Então, geralmente eles medem aqui a diferença do infravermelho próximo, né? Então, quanto maior é a dissipação de calor não aproveitável pela planta, mais sadia, mais eficiente é essa planta. Então, das leituras, né? Vocês notaram nesse exemplozinho aqui, ó, do NDVI, de 0, ele vai até 1, né? 0,72, o valor maior quer dizer que está sendo dissipado mais energia não aproveitável e, por consequência, está sendo absorvido mais energia aproveitável, que vai ser convertida em fotossíntese, assim por diante. E nos valores menores, ela tende a ser menos eficiente. Então, a gente está fazendo essa leitura, uma para tirar o erro humano, né, da avaliação, e outra porque é uma forma indireta que a gente tem de medir eficiência metabólica. É um fator indireto, não pode ser avaliado sozinho, mas ele nos dá uma referência. E aí a gente começa a ter alguns trabalhos com linhas de biofertilizantes, tanto na parte de recuperação estresse abiótico como biótico. O biótico que a gente fez, o externo, o abiótico, perdão, ele foi feito com indução de fitotoxidez por lactofen, que é um herbicida que vem sendo usado em algumas regiões para controle de porte de soja, e a cara que ela fica é mais ou menos essa aqui mesmo. Ela dá em repolhada, ela queima a dominância apical, numa tentativa de segurar o porte da planta. Então, a gente notou que mesmo na recuperação de fitotoxidez química, né, a gente começa a ter resultados com linhas que buscam modular esse balanço hormonal interno da planta em situações de dificuldade. Então, aqui é o caso extremo, que a gente está forçando essa fitotoxidez. E a gente passou nesse ano de seca, né, do ano passado aqui no Rio Grande do Sul, ficou muito bom de ver isso aí em mitigadores de estresse. Então, aqui é só um exemplo. Em termos de coloração, né, o quadradinho branco é o quadradinho controle, né, então ele está em várias posições. Eu peguei aqui uma parte do ensaio, e nesse amarelo está a tecnologia que o pessoal da Valago trabalha, que vocês notam até em diferença de coloração, ela ficou um pouquinho mais verde, e trazendo isso para caráter mais numérico, né, a gente notou o seguinte cenário: quando a gente tinha o estresse, nesse ensaio a gente tinha tanta avaliação em situações de estresse e em situação sem estresse, para ver se dava alguma diferença. Então, olha que interessante, quando a gente avaliou os diferentes comprimentos de onda, então o NDVI ele pega a biomassa geral, o NDRI ele tem outra força de comprimento de onda, ele vai pegar mais folha do bacheiro, o GNDVI e o GLI eles estão mais vinculados ao green, né, esse G é de verde, que estão mais vinculados à clorofila. Então, o que a gente nota? A gente até, e a porcentagem que vocês estão vendo aqui, é o ganho sobre o controle, tá? Ganho de biomassa, né, de atividade de clorofila e assim por diante, que cada comprimento mede, com relação ao controle. Do GLI é o inverso dos demais, quanto menor, melhor, tá? Que já isso tem a ver a translocação, a velocidade de translocação para enchimento de grão. Então, quanto menor, quer dizer que mais translocou. Então, olha que interessante, na situação de estresse, vocês notam que os valores são um pouco maiores, ó. Ou seja, plantas mais debilitadas, elas estão mais propensas a responder por N, né, fatores, mas elas estão mais propensas a responder a uma mitigação desse estresse. E plantas que estão, teoricamente, bem, a gente até encontrou resposta. A gente notou que foi numa grandeza um pouco menor, né, vocês notam as porcentagens, mas ela foi um pouco melhor. Ou seja, muito provavelmente por esse perfil, aqui é um Brasmax Zeus, um material de alto potencial para a nossa região. Pelo teto, essa é uma área que fechou acima de 85, nesse ensaio, se eu não me engano, foi 89 a média dele, ela tem uma demanda de funcionamento acima do que uma área de 40, 50 sacas, né? Então, a gente notou que mesmo nessa condição, mesmo sem ter um estresse, mas nesse tipo de cenário de alto teto produtivo, a gente encontra respostas interessantes. Essa porcentagem, ela pode parecer baixa no primeiro momento, mas é aquilo que eu comentei para vocês. O sistema como um todo, ele trabalha numa eficiência moderada. Dos 100% que incide sobre uma planta, uma boa parte vai virar energia, que é o ATP, o NADPH, e assim por diante. E a diferença do que for dissipado em calor vai virar biomassa. Então, quando a gente olha 2%, 3% de ganho, a gente está falando em cima de um sistema que, na verdade, tem como eficiência metabólica na casa de 5%, que foi aquele 5% que eu falei lá atrás. Então, conforme se for C3 ou C4, né, a soja C3, então ela tende a ter uma eficiência baixa no todo do sistema.
E essas porcentagens, apesar de serem percentualmente baixas, né, a gente está falando de um sistema de alta demanda nutricional. Então, a partir do momento que a gente tem órgãos reprodutivos, principalmente materiais indeterminados, aqui está uma guerra, né, daquela relação fonte-dreno. A gente tem estruturas mais lignificadas, elas já estão com uma ligação mais bem desenvolvida com a planta-mãe e tem ligações mais novas. Então, aqui quem está perdendo esse cabo de guerra é justamente essas mais novas. E essa porcentagem, os ganhos em produtividade que a gente encontrou nesses trabalhos, não tenho dúvida nenhuma, eles estão vinculados a uma maior retenção dessas estruturas mais sensíveis, com um foco, como a gente vai mostrar para vocês, no terço inferior de plantas. Então, a gente está começando a ver essa influência direta desse terço, né? E como a gente consegue modular essa retenção até o final do ciclo por meio do uso de biofertilizantes. Obrigado, Gabriel. Deu para ver, Vitor Hugo, que o Gabriel traz muita importância da manutenção da placa solar, né? Da manutenção das folhas, né? Com certeza. Então, sem essa placa solar, sem essas folhas, a gente perde muito, né? E eu queria explorar com você justamente esse impacto. Qual é esse impacto desse estresse nessa fase? O que a gente perde com tudo isso? E, de novo, trazer a solução Valagro para esse momento, para essa fase. Excelente. Excelentes tópicos aí que o Gabriel trouxe. E a gente entende também, como o Diego comentou, que a manutenção da placa solar é tudo, né? E no final a gente trabalha para fotossíntese, né? Tudo que a gente faz na planta, tudo que a gente faz de manejo, de controle de pragas, é tudo visando favorecer a eficiência fotossintética das plantas, para que isso realmente venha a se converter em ganho de produtividade e qualidade, independente do cultivo onde a gente está trabalhando. E os impactos que nós temos por estresse, quer seja estresse abiótico ou biótico, acabam causando grandes perdas e grandes limitações, né? Aqui eu vou trazer um gráfico onde a gente consegue visualizar nessa abordagem que eu vou fazer do Megafol, que é o nosso produto focado, vocacionado para a superação, para ajudar as plantas nessa situação de estresse, principalmente estresse abiótico. Esse gráfico é uma representação que foi feita no ano 2000. Então, alguns pesquisadores trouxeram uma mensuração do que poderia ser essa perda para diferentes cultivos, para diferentes situações. E a gente vê aqui que as perdas abióticas, que são essa parte da coluna em amarelo, elas são muito significativas, né? São muito significativas para vários cultivos. E isso cobra uma conta muito grande lá de produtividade no final. Quando nós vemos alguns cultivos que são associados, geralmente pelos produtores, como cultivos tolerantes a estresse, como é o caso do sorgo, ele tem 81% da sua capacidade produtiva limitada por conta de estresse. E isso, levando em consideração todos os cultivos aqui apresentados, mostra e dá uma dimensão muito boa do quanto nós estamos limitados por estresse abiótico. Levando isso em consideração, nós vemos que todas as plantas, todos os cultivares, têm uma capacidade de expressão que pode ser muito trabalhada por produtos que venham a favorecer ou que venham a mitigar parte desse estresse. Com isso, a nossa proposta com o Megafol é trazer uma solução que existe já no portfólio Valagro há mais de 30 anos, é uma solução que está presente há bastante tempo já no portfólio, e vocacionada para estresse. Ela não está aqui para ser um suplemento de elementos para a planta. Ela não traz hormônios, ela não traz um coquetel de aminoácidos, nem um monte de açúcar, porque a ideia não é essa. A ideia é reativar as rotas metabólicas que são bloqueadas ou são muito impactadas por esse tipo de estresse abiótico, por esse tipo de impacto ambiental, baixando o teto produtivo dos cultivares. Nesse ponto, a gente gosta de sempre fazer uma pergunta, né? Deixar uma pergunta para todo mundo, né? Quanto vale uma ferramenta para trabalhar esse tipo de estresse abiótico? Com potencial de trazer ganhos aí de 3 a 5 sacas por hectare na sua produtividade. Quanto a gente pode trazer de benefício utilizando uma ferramenta vocacionada, tá? Não é um tiro de canhão buscando acertar alguma coisa e de repente você acerta o alvo e a planta tem algum ganho. Não, é um negócio direcionado. Vamos trabalhar o estresse com um produto feito para isso, feito para estresse.
e um produto que carrega em si, que é o caso do Megafol, mais de 30 anos de mercado. É um produto que os americanos, os produtores americanos, utilizaram agora no ano de 2020 mais de 1 milhão de litros. Então nós temos um volume muito expressivo de uso do produto, de adoção desse tipo de tecnologia. É uma tecnologia que é desenvolvida em toda essa base genômica que eu comentei, né? Todos os ômicas. A genômica e a fenômica são duas que estão bastante presentes até nas nossas apresentações, mas a gente tem também dentro da pesquisa Valagro uma análise mais profunda com proteômica e metabolômica, então a gente consegue fazer todo o desenho fisiológico da atuação desses produtos e dessas moléculas que nós trazemos de dentro dos extratos, e nós temos um leque muito grande de resultados nacionais e internacionais publicados e resultados internos da empresa. Então, tudo isso traz uma garantia muito grande, traz uma segurança muito grande de que a gente está realmente trabalhando a fisiologia da planta para reverter esse tipo de estresse, esse tipo de fator limitante à produtividade. E o Megafol, como eu havia comentado, ele é um produto feito à base de extratos de plantas, apenas extratos vegetais. Ele carrega na sua composição não apenas um extrato, ele carrega frações, pedacinhos de vários extratos vegetais, desde as algas, o Ascophyllum, quanto a agave, que é uma planta de deserto, trazendo dessas plantas as estratégias fisiológicas que essas plantas desenvolveram para superar o estresse. Nós trazemos os elementos que estão presentes nesses extratos, concentramos esses elementos e formatamos o produto, como é o caso do Megafol, que apesar dele ser um produto de 40 anos, 1984, né? Ele já tem bem mais de 30 anos já de existência na parte comercial. Ele já é utilizado por produtores há muito tempo, mas ele não é um produto que ficou parado no tempo. Eu acho que esse é um ponto importante sempre para relembrar, né? Muitas empresas lançam produtos ao mercado e colocam esse produto até que ele pare de ser eficiente, tiram ele do mercado e lançam outro. O Megafol, ele é um produto que foi lançado para estresse e ele vem sendo lapidado para o estresse de acordo com o avanço das tecnologias. Então, essa tecnologia de genômica, fenômica e as outras ômicas surgiram no meio científico não faz muito tempo. E o Megafol, mesmo já sendo um produto consagrado, voltou para a pesquisa, foi lapidado para ser um produto eficiente para o estresse de hoje, para o nível do desafio que nós temos hoje, não o de 30, 40 anos atrás, que é um outro tipo de estresse, era um outro tipo de desafio. É um produto atualizado, pronto para responder ao desafio que nós temos hoje com relação a perdas por estresse abiótico. Ele passa, como eu disse, como todos os biofertilizantes da empresa, por uma avaliação genômica. Aqui tem um quadro mostrando claramente o que a gente costuma, o que eu disse na minha apresentação de tecnologia, quando falei sobre a plataforma, de que nós temos o sequenciamento genético da planta feito pela pesquisa internacional, não é algo exclusivo da Valagro, mas nós conseguimos, com essa tecnologia, dimensionar quais frações e qual o nível de expressão de cada uma dessas frações. Então a gente consegue visualizar claramente que o Megafol atua sobre uma grande sequência de genes que estão relacionados à superação de estresse, que estão relacionados ao estímulo à planta produzir mais hormônios. Então o Megafol ele vem como uma proposta de origem 100% natural, 100% feito à base de extratos, com a função de estimular a planta, de trabalhar essa base fisiológica da planta, utilizando extratos vegetais, para que eu consiga reativar a fisiologia para a produção de aminoácidos, para a produção de hormônios endógenos e para o rebalanço dela para diferentes tipos de estresse. E a vocação do Megafol é essa, superar estresse abiótico. Esse é o ponto principal. E nós conseguimos comprovar isso de diferentes maneiras, não só com esse tipo de análise. Aqui a gente vê num detalhe os genes que são mais ativados nesse tipo de avaliação, mas nós conseguimos também, através de genes marcadores, observar a resposta da planta, a percepção da planta ao estresse. Esse aqui é um exemplo de um trabalho, não sei se vocês vão estar lembrados, mas um dos gráficos que eu mostrei, um dos slides que eu mostrei, trazia um trabalho feito com o Megafol, publicado numa revista de grande relevância científica, a Elsevier. E esse trabalho, esse resultado aqui é parte desse trabalho, onde nós identificamos o quê? O uso do Megafol sobre plantas de tomate submetidas a estresse hídrico.
e utilizando dois marcadores, esses dois genes aqui que estão relacionados, o 0,84,840 e o 0,25,810. Esses dois genes, esses dois marcadores fisiológicos, eles são responsáveis pela resposta da planta, pela percepção da planta a estresse hídrico. Vejam que nesses gráficos que a gente está visualizando, dentro da faixa vermelha é a faixa de maior estresse. Aqui é a testemunha, a planta testemunha que não recebeu o estímulo de megafol. Vejam que na faixa avermelhada, quando o estresse está mais alto, esses genes aparecem muito presentes, muito presentes. A linha negra, essa bolinha negra, ela mostra a planta que não tinha estresse. Então, uma planta sem estresse e uma estressada, vejam como esses marcadores estavam muito ativos, muito presentes. Quando a gente usou o megafol, o gráfico mudou completamente. A gente consegue observar com facilidade que a planta, esses genes marcadores, demoraram muito a aparecer e rapidamente desapareceram. Aqui no caso do 0,25,810, ele quase não expressou. Então essa planta, por esse período de estresse, ela passou de uma maneira muito mais tranquila do que uma planta que não recebeu esse tipo de ajuda, esse tipo de estímulo. E é isso que a gente busca com um produto como o Megafol. Trabalhar a fisiologia da planta para que ela tenha o suporte necessário para atravessar alguns períodos de estresse sem grandes perdas, para que ela consiga sobrepor esse período e seguir o seu ritmo de desenvolvimento vegetativo e reprodutivo de maneira adequada, e o desenvolvimento vai expressar lá no final do ciclo, por consequência, ganhos de produtividade e qualidade. Aquele trabalho que o Gabriel comentou de Lactofen também é um uso recomendado para Megafol. Problemas de fitotoxidez, perdão, travou a língua aqui, né? Esses problemas de fitotoxidez são muito ocasionais, a gente visualiza, são muito frequentes no dia a dia, né, no manejo. Quer seja porque nós estamos utilizando uma ferramenta que causa algum nível de fito, mas ela é uma ferramenta que tem a sua função e tem a sua utilidade no manejo da planta, ou por uma fito ocasional, por um problema de deriva, ou por um problema ocasionado por resíduo dentro dos tanques de pulverização. O Megafol, ele ajuda a planta realmente a sair dessa situação de estresse ou a perceber esse tipo de estresse de maneira muito mais suave. Nós temos uma recomendação de vários ensaios feitos já para aplicações antes e após os problemas de fitotoxidez, com ganhos muito significativos e recuperação muito interessante da planta, passando por essa fase praticamente sem grandes danos. Mas o grande alvo, o grande foco do Megafol, como um produto que já está aí há muito tempo no mercado e é referência para muitos países, é trabalhar a recuperação da planta contra estresse abiótico. Então, esse é o grande alvo, essa é a grande função, e nós fazemos isso na Valagro há quase 40 anos já. E há quanto tempo se fala de superação de estresse abiótico? Se a gente puxar pela memória, não faz tanto tempo. A Valagro trabalha esse tema no seu portfólio de produtos há quase 40 anos, e o Megafol é um produto que está aí presente, entregando resultado esse tempo todo. Então a solução Valagro está aí, é uma ferramenta muito boa, e é uma ferramenta com um custo muito ajustado ao nosso mercado, à nossa demanda, e frente ao potencial que ela pode trazer de benefício. Então o Megafol está aí, e quem ainda não teve oportunidade, nós temos muita gente usando já, e podemos dar referências em várias regiões do país, em vários tipos de cultivo. Então, é uma baita ferramenta, né, Diego? Isso aí, Vitor Hugo. Eu acho que o recado principal os estresses abióticos, eles acontecem, né, assim como você explorou e assim como o Gabriel trouxe também, em todo o ciclo da cultura, né? Então, acho que essa é uma ferramenta que ela pode auxiliar em vários momentos. Com certeza. Né? O que o Gabriel trouxe, por exemplo, de tratar em relação à fito de um herbicida, né? Exato. Então, se você pode fazer um tratamento antes, por exemplo, no caso que o Gabriel até citou de estresse hídrico, né? Vai passar por um veranico. Se você já tem noção de que esse veranico vai acontecer, você pode usar como uma ferramenta de preparar, suportar a planta para passar por esse. Exatamente. E pegando um gancho ainda, Diego, aproveitando que você puxou esse ponto,
A Megafol não é uma solução apenas para estresse, né? E se a gente passar a Megafol numa condição em que a planta não está submetida a uma situação de estresse, eu consigo ver algum tipo de resultado? A gente consegue visualizar. Porque numa situação em que a planta não está brigando com o clima, não está sofrendo algum tipo de impacto ambiental, o Megafol vai estimular muito forte o sistema fisiológico de geração de energia, de aproveitamento, de ganho de fotossíntese e tudo mais. Isso, no final das contas, é produtividade a mais, é desenvolvimento vegetativo mais equilibrado, é ganho, é ganho. Megafol é uma ferramenta de manejo, para estresse, para fitotoxidez quando acontecer, e é uma ferramenta de manejo para ganho de produtividade, mesmo naqueles cultivos de alta produtividade. Sim, sim. Gabriel, eu queria trazer de volta um pouco o que você mencionou, né, eu acho que a gente pode dizer o seguinte, cultivares que são muito produtivos, geralmente, quando há seleção genética ali, para você colocar ganhos em produtividade, na maioria dos casos, as variedades perdem um pouco de rusticidez, né? O que acontece com as plantas saindo do vegetativo e entrando no reprodutivo, né? Vamos agora explorar essa parte da fase reprodutiva das plantas. Então, bora lá. Então, aproveitando esse slide que a gente estava na outra, ao mudar a chavinha, né, o que muda internamente é a relação de acúmulo e remobilização de reserva. Então, a planta, ela deixa, vou pensar assim, ela já cresceu o que ela já tinha que crescer, ela precisa focar na geração seguinte. Então, por mais que ela já tenha vagens desde o início, vamos dizer assim, desde lá do início do vegetativo V5, V6, dos materiais indeterminados, ela só vai realmente virar essa chavinha lá por volta do R4, né, indo para R5, quando ela já tem uma planta adulta formada, ela não está emitindo mais novas folhas, né, novos nós, ela vai realmente aproveitar o que ela já tem e o que chegou até ali, a tendência é que se mantém até o final. Então, nos materiais, nos órgãos reprodutivos mais jovens, eles sofrem mais a competição com todo o resto. E o todo o resto parte é a própria senescência da planta como um todo. Ela está perdendo o sistema radicular, começa a perder a função de absorção de nutrientes e água, fica mais para sustentação. A planta já tem uma quantidade de massa seca maior, então a tendência é que conforme ela vai senescendo, ela vai perdendo parte da sua atividade fotossintética, isso tem um custo. Então, se ela não tem de onde tirar energia, a tendência da velocidade de senescência é ser maior, né? Caso a planta não tenha algum tipo de manejo específico. Então, o que a gente nota nessa imagem, essa imagem ela é a repetição de alguns ensaios desse ano. Então, a gente tinha aqueles do ano passado que sofreram um pouco mais com a seca, e nesse ano, que foi um ano de baixa pressão de doença, a gente está vendo bastante similaridade. Então, o que vocês estão vendo aqui são duas parcelas, né? Uma já em senescência na esquerda, em senescência foliar, e uma um pouco à direita ali, a direita com um pouco menos de senescência, maior retenção, a gente nota, né, um tom um pouco mais verde, e isso envolve essa questão que vocês comentaram muito bem de balanços hormonais internos. Então, o que está sendo suprimido aqui nessa imagem da direita, na parcela da direita, é a indução da produção de etileno, de ácido abscísico, de hormônios relacionados à senescência, que é um processo que vai acontecer naturalmente. Então, a vantagem aqui é que se eu tiver folha até o final do ciclo, eu tenho maior atividade, por um período mais prolongado, a atividade dessa planta como um todo. Então, a eficiência do indivíduo, ela fica melhorada, e quando eu multiplico esse indivíduo em 250, 300 mil plantas, eu acabo tendo os ganhos em produtividade. Então, aqui é o exemplo clássico, né, daquilo que foi comentado, de plantas precoces, elas têm um ciclo muito rápido, então qualquer dia a mais de uma alta eficiência, porque são plantas eficientes, né, você matou a charada ali, elas são mais eficientes, mas elas são menos rústicas, mas elas têm as ferramentas necessárias para entregar isso. Ela geneticamente ela está programada para entregar. Então, se o ambiente não estiver limitando, então aí entra a parte de manejo mesmo, né? Permite que seja expressa essa genética que ela já tem. Então, aqui é o caso, são materiais que foram semeados no mesmo dia, né? Tudo igual, são duas repetições aqui, elas estão um do lado da outra, e a gente nota essa diferença de efeito visual que ela tende a se aprofundar no decorrer desse fim de ciclo. A gente mediu isso para o uso de alguns biofertilizantes, então eu trago aqui resultados do Wildon, né, que é o que a empresa trabalha, e a gente notou isso de uma forma bastante, vocês notam ali que ela está bem visível, né? O NDVI, nesse caso, essa análise que foi feita no passado,
Você nota que o NDVI ele saturou, a gente chama de saturar. Você nota que não tem diferença entre as barrinhas, porque a força desse comprimento de onda não é forte o suficiente para chegar, para atravessar toda a planta. Então, você nota que os valores estão todos muito parecidos. No NDRE, que é o que pega mais folha de bacheiro, que foi o que a gente comentou antes, a gente nota que tem, apesar da proximidade dos valores, porque não são áreas tão irregulares, né? A gente nota que tem um pico justamente com essas entradas de fim de ciclo. Então, isso chamou atenção para a gente. A gente tem o impacto das aplicações no início do vegetativo para modular crescimento, então ganhos em engalhamento, né? E as de final de ciclo parece que estão influenciando mais justamente essa retenção foliar, a planta ficar com mais área foliar no final do ciclo. Então, isso foi bem visual aqui para o NDRE, aqui para o GNDV, que pega mais o green, né? As estruturas relacionadas à clorofila, também manutenção disso. E o GLI, que ele é um índice de green leaf aqui, ele é o inverso dos demais. Então, quanto mais rápido foi a translocação visando o enchimento de grão, a tendência é ser um pouco menor esse índice. E a gente nota exatamente a discrepância de todos os tratamentos aqui com relação ao controle, né? Mas só porque a gente está olhando a mesma barrinha aqui, vocês notam como isso é recorrente. Então, a gente nota que, de fato, né, e somando isso àquele resultado que a gente teve antes, é uma das inferências, né? Esses índices eles são uma das formas de a gente ver e ajudar a explicar a produtividade final. Porque quando a gente vai para a linha de biofertilizantes, às vezes fica difícil a gente se apegar a alguma característica, né? Mas aumentou a fotossíntese, tá, mas aumentou quanto? Será que aumentou, não aumentou? Então, aqui a gente traz para números, né, um efeito mais fisiológico que pode ser utilizado. E o reflexo disso é o que, avançando no ciclo, a gente começa a ter exatamente aquele mesmo efeito que a gente está notando esse ano. A gente viu isso no ano passado. Então, aqui é o mesmo cenário. Na prática, a gente começa a ter uma maior retenção de folhas, né? Não é um retardamento de ciclo, porque aqui a planta está cumprindo exatamente o mesmo ciclo, né? A gente nota que frente a um controle sem aplicação, nessa fase a gente começa a ter essas respostas mais fenotípicas e visuais, né? De retenção de folhas, assim como a gente nota para algumas suplementações foliares de nutrientes. Então, a gente metabolismo. E isso aqui, em outras palavras, é exatamente o que a gente começou falando, que é aquela relação fonte-dreno. Então, a diferença em produtividade que a gente pode buscar com esse tipo de manejo, ele está justamente por melhorar ou por prolongar, se preferirem, né, o tempo que essas folhas estão disponíveis para fazer a translocação e enchimento desses grãos. Então, materiais precoces, PMS elevado, eles têm uma tendência de resposta maior porque são mais exigentes, né? Isso a gente viu na dificuldade de fazer semente, em outras características fisiológicas, por exemplo, germinação e vigor, né? Que nos mostram o impacto positivo desse tipo de manejo. Então, o final do ciclo, ele é o final do ciclo. A planta está se preparando para CNC e ela vai estar direcionando tudo que ela conseguiu acumular até então em folhas, né? Então, o acumular não é simplesmente em fixar mais carbono, pode ser em perder menos carbono por causa do estresse ou algo nesse sentido. Lembra do metabolismo primário e secundário, que competem, né? Indiretamente estão competindo. Então, quanto mais sobrar nessa fase, maior é a possibilidade da planta encher, né, esses drenos que vão estar lá, e segue aquela linha das imagens. No começo da senescência, ela atrasa um pouco, parece, ela fica verde por um período mais prolongado, e conforme aquele processo vai avançando, ela tem uma retenção maior de folhas, né? Talvez um dos principais efeitos visuais que a gente nota com o uso de ferramentas à base na linha de biofertilizantes. A gente consegue aumentar a manutenção, né, o período de retenção dessas estruturas denominadas fontes, né, que acabam sendo didáticas apresentadas nesse sentido. Então, aliado a manejo fitossanitário, né, não tem como produzir menos. Na prática, a gente tiver mais folha por um período mais prolongado, e colher mais, porque a gente vai estar ali com os painéis solares funcionando ativamente, né? Ô Gabriel, e deixa eu te perguntar, pensando nessa fase aí de enchimento, né, qual que é o melhor momento para a gente entrar com essas soluções aí de suporte fisiológico? A gente notou respostas, assim, pensando em manejos para enchimento de grão, vamos colocar assim. R4 para nós foi a fase, né, olhando isolada, de maior resposta. A R5, R5.3, ainda a gente notou resposta, mas o período de início do enchimento de grão, por assim dizer, ele se provou mais responsivo do que eu esperar para fazer aplicações mais tardias. Então, vamos pensar que quando a vagem já está iniciando ali o enchimento,
ela tem ali ela tem um volume maior de grão ainda por encher, né? Então a impressão que dá está muito relacionado a isso. Porque quando a gente confronta com as taxas de acúmulo de nutrientes, não tem necessariamente uma relação do pico de demanda, não foi nessa linha para essa fase. Aparentemente está mais vinculada realmente ao início do enchimento. E aí, claro, quando a gente fala início do enchimento, em aplicações tardias, a gente está falando do terço médio e terço superior, ou só o terço superior, porque o terço inferior já praticamente finalizou o enchimento de grão. Ainda não chegou no R6, R7, né? Ele costuma estar no meio termo ali, mas pensando em pegar os 3, 4 nós da parte superior, quando aquela porção estiver entrando no R4, em termos de fase fenológica, é o que para a gente funcionou melhor para manejos de enchimento de grão como um todo, né? Para ter esse tipo de efeito, né? de finalização. Obrigado, Gabriel. Vitor Hugo, e pensando aí na nossa solução para essa fase, né, que é o Yieldon, eu gostaria que você explorasse um pouco o Yieldon. Acho que o Gabriel trouxe muito a questão de carreamento de fotoassimilados para enchimento de grãos, né, dessa capacidade fotossintética. Então, é muito no que o Yieldon foi pensado, né, quando foi projetado. Então, gostaria que você explorasse um pouco isso. Com certeza, com certeza. O Yieldon é um produto que veio para a família Valagro já fazem 5 para 7 anos, 5 para 6 anos. É um produto que está correndo no mercado já em várias regiões, mostrando resultado. É um produto que o nome dele já diz a que o produto se propõe, né? O nome dele é Yield On. Ele ativa parâmetros, ele trabalha sobre parâmetros de produtividade. Ele é um biofertilizante da linha da Valagro, focado em trabalhar parâmetros produtivos, parâmetros que vão trazer ganho de produtividade, feito somente para o mercado de grãos. Então, esse é um produto dedicado. Se ele tem um alvo? Tem, pela genômica. Mas ele tem um alvo de trabalho também muito específico em cima do mercado, em cima dos cultivos de grãos, dos cereais. O Yieldon é um produto que veio de toda essa tecnologia genômica que a gente já tem falado com relação aos outros produtos e que eu comentei especificamente na parte da apresentação da plataforma tecnológica Valagro. É um produto muito interessante no seu conceito e na sua abordagem para que esses ganhos, para que esses parâmetros produtivos sejam ativados e vão entregar lá no final do ciclo produção. O Yieldon, ele traz algumas estratégias principais. Ele é um produto que, como todos os biofertilizantes Valagro, é feito à base de extratos, então aqui dentro não tem hormônio sintético de origem nenhuma, por isso ele é considerado um biofertilizante. Ele é um produto que carrega frações de plantas, aqui no caso uma mistura de 3 extratos vegetais diferentes, frações de cada um deles, tá? Frações de cada um deles, segue o mesmo tipo de abordagem que nós fazemos com todos os produtos Valagro. E na sua estratégia para buscar resultados, ele tem como um primeiro ponto o aumento do fluxo de seiva, o melhor transporte de açúcares, de nutrientes e água. E isso quer dizer o quê? Esse fluxo de seiva é exatamente o que o Gabriel comentou na apresentação dele. Então, quando a gente se esforça para ter uma fábrica de fotossíntese, uma atividade fotossintética elevada, eu busco o quê? Que esses fotossintetizados sejam deslocados depois para o dreno, para que eles sejam armazenados ali nos grãos, para que eu tenha efetivamente ganhos de peso nesses grãos, para que a área foliar realmente cumpra a sua missão. Mas se a gente buscar, se formos ver tudo o que foi falado hoje com relação a trabalho em raiz, com Radifarm, superação de estresse com Megafol, e agora produtividade com o Yieldon, tudo isso trabalha em conjunto. Uma raiz vigorosa, bem desenvolvida, ela é uma grande produtora de citocinina, né? E eu preciso que esse transporte também não seja apenas de água e nutrientes. Eu preciso que a raiz consiga bombear, tenha um fluxo ativo de citocinina para a parte aérea, para conduzir e formar uma planta bem desenvolvida, bem ramificada, bem estruturada, com mais espaço para que eu tenha órgãos reprodutivos, para que eu consiga realmente fixar mais vagens, mais flores, e com isso ter mais grãos na somatória total da população do hectare. Então o objetivo dos produtos são sempre complementares, né? E aqui com o Yieldon, um ponto, a primeira estratégia dele é aumentar esse fluxo
de xilema e floema, tanto para redistribuição de carboidratos e fotossintetizados, quanto para redistribuição de água, nutrientes e hormônios produzidos pelo sistema radicular. Eu tenho como uma segunda estratégia do produto a divisão celular. O produto visa também um estímulo à maior divisão de células. Uma semente que tenha mais células, mais espaço para guardar água, fotossintetizados e minerais, ela é uma semente que tende a crescer mais e a ser mais pesada. Essa multiplicação celular, ela pode ser visualizada muito bem aqui pelo estímulo que o produto dá em 3 diferentes sequências genéticas. É a nossa análise genômica, mais uma vez mostrando aqui o que o produto faz sobre a fisiologia da planta, atuando tanto num estímulo, numa ação direta, quanto a percepção de citocinina, quanto aumentando, no caso da primeira estratégia, a presença da citocinina que já vem do sistema radicular. Então, esse balanço de citocinina ele é estimulado de várias maneiras, com várias abordagens, e a gente busca o que com isso? Um ganho de multiplicação de células também nessas vagens, nessas flores, que vão fazer com que eu tenha, no final das contas, grãos maiores e com mais espaço para guardar os nutrientes e fotossintetizados. A terceira estratégia do Yudon é trabalhar a síntese, o estímulo à síntese de lipídios. Quando a gente olha para a planta, produzir lipídios é uma moeda bastante cara para todas as leguminosas. É muito caro você converter a energia nessa forma química, bioquímica. O que nós temos aqui é um trabalho de aumentar a fotossíntese da planta, que o Yudon promove também. Tudo acaba passando por um estímulo fotossintético. O Yudon tem um potencial muito grande de melhorar a fotossíntese das plantas, então a gente consegue visualizar isso depois com os equipamentos, inclusive os equipamentos que o Gabriel comentou. Conseguimos, através desse ganho fotossintético, a geração, o acúmulo de acréscimos de energia na planta. Isso vai gerar novos fotossintetizados e vai viabilizar a formação de mais lipídios por conta desse extra que nós damos de energia para a planta. Aqui nós temos a sequência genética relacionada à produção de lipídios. Ele é estimulado em 6 vezes a uma planta que não recebe esse tipo de estímulo que o Yudon dá. Então a gente conseguimos visualizar que a capacidade da planta em colocar nos grãos também mais lipídios é bem estimulada. E mais um estímulo muito forte a ganhos de produtividade, a ganhos em produtividade por hectare para qualquer cultivo. Aqui é um resumo de alguns resultados. Nós não temos muito tempo para abordar todos, mas aqui resultados em diferentes cultivos, desde soja, milho, algodão, onde nós conseguimos visualizar ganhos bastante expressivos em produção, nesse objetivo que o Yudon se propõe, trabalhar parâmetros de produtividade, que é o foco e a vocação do produto. E o Yudon é um produto que já está em todo o território nacional, a gente consegue encontrar o Yudon em todas as regiões. O Yudon já tem muita gente usando, é outro exemplo muito bom de que nós temos muita gente para indicar. Quem ainda não teve a experiência, busque, por favor, nas áreas, nos principais distribuidores das suas regiões, busque com os profissionais Valagro nas suas regiões, e nós temos referências, muita gente utilizando já, e utilizando por várias safras, colhendo resultados muito significativos. Então o Yudon é uma ferramenta que está aí para aumentar a produção, diretamente. Ela trabalha sozinha? Muitas vezes sim, mas a gente sempre busca fazer uma associação das outras. A gente sabe que os ganhos de produtividade, muitas vezes, como eu disse, no caso do Megafol, são limitados por estresse. O Megafol entra para compor aí uma bela dobradinha de trabalho. Mas, com relação ao Yudon, é isso. Esse é o nosso produto, esse é a nossa estrela para o mercado de grãos. Bom, a conversa rendeu bastante, né? Então acho que nós vamos ter que já seguir para os finais aqui. Mas eu queria aproveitar aqui para pelo menos a gente responder 2 perguntas, né? E deixar o recado que quem quiser deixar sua pergunta, a gente vai fazer o esforço de responder a todos. Por favor. Então, por favor, deixem seus questionamentos que a gente vai retornar a todos, nós fazendo questão. E eu peguei esse gancho do Yudon, eu tenho uma pergunta aqui do João Goulart, que ele pergunta, Vitor Hugo,
Para a cultura do milho safrinha, qual é o momento de aplicação do Yudon? Olha, para milho safrinha, depois o Gabriel também, tendo alguma colocação, o Gabriel também tem bastante experiência aí. Apesar do Rio Grande do Sul não ser um foco, o cultivo de milho safrinha, mas a gente pode depois trazer um pouco da experiência do Gabriel com o produto. Mas para milho safrinha, o Megafol, nós entramos com ele no finalzinho ali em V6, V5, V6, V6, V7, buscando o quê? Proteger exatamente essa época de definição da planta para estresse, essa época de definição da planta para produção, né? Então tem que defender essa época. Também é uma época que a gente pode estar entrando com alguns inseticidas, o Megafol acompanha esse tipo de aplicação. Megafol pode ser colocado numa fase ainda antes dessa, junto com o herbicida. Megafol tem uma aplicação muito boa, inclusive nos Estados Unidos, com aplicação de glifosato em materiais transgênicos. É uma dobradinha que é muito utilizada, buscando ser uma ferramenta de manejo, não somente de estresse, mas de manejo. Então a gente dá para a planta uma capacidade de se recuperar ou tolerar os veranicos que a gente acaba vendo aí no milho safrinha. Gabriel, alguma coisa? O que você acha? Tá. A gente tem mais experiência com milho safra, né, por causa do Rio Grande do Sul, mas em contrapartida, talvez com tetos maiores, né, por característica da safra. Para nós ficou nessa linha também, assim, início da diferenciação ali, que casou muito bem foi próximo às aplicações de ureia a lanço, né? Então pega mais ou menos nessa fase, você comentou mesmo, entre V4, V5, a gente tem áreas que fazem um pouco mais cedo, então nesse caso seguraria, né, mais ou menos nessa fase, mas melhor do que o pré-pendoamento, por exemplo, lá na frente, parece que muita coisa já foi definida, então para nós foi ali realmente, para pegar esse aumento de hormônios de crescimento, né, vinculados à diferenciação da espiga, acho que foi o melhor caminho aí a se trabalhar. E é interessante porque a gente pode fazer até uma composição, né? A gente pode pensar em entrar com o Megafol nessa fase que você comentou, da aplicação do nitrogênio ou da aplicação do glifosato, e deixar a fase ali de V6 para o Yudon, que vai entrar compondo aí os parâmetros de produção também, né? Eu acho que a gente pode ser uma bela dobradinha. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui que veio da Ana Clara, e a pergunta é, agora direcionada ao Gabriel, mesmo com a média de produtividade alta, ainda consigo ter ganhos utilizando essa linha de produtos? A gente teve casos acima de 100 sacos em parcela, né, não em área comercial, mas a gente teve resposta sim. O que a gente notou a maior parte das respostas positivas elas estão vinculadas a áreas que têm um potencial produtivo elevado. Aqui a gente não tinha casos, ou pelo menos na nossa área experimental, a gente não tem casos de produzir 30, 40 sacos. A gente não conseguiria nem induzir uma produtividade tão baixa pelos níveis de fertilidade, enfim, a área é bem corrigida. Mas a gente tem casos de produções bastante elevadas com uma resposta positiva. Então, quando a gente puxa lá atrás no que a gente comentou, está muito atrelado esse balanço hormonal, essa modulação de crescimento às bases, né, matérias-primas nutricionais e ambiente de produção. Então, quando a gente quer estimular um ambiente bom, né, a gente consegue fazer isso via precursores, né, uso de biofertilizantes. E mitigação de estresse aí seria um raciocínio também de áreas que têm um potencial de entrega mais elevado, porque senão o fator limitante ele é tão mais severo do que o que eu conseguiria fazer a nível de metabolismo, que não, a resposta ela acaba sendo limitada. Não é que eu não tenho, por exemplo, a expressão gênica para a resposta, mas quando eu venho para a parte fenotípica, né, que é a conversão dessa expressão gênica na planta mesmo, né, no visual que eu estou vendo ali, muitas vezes o estresse ele é tão severo que sobrepõe essa resposta a nível metabólico. Então, o que a gente está identificando a nível de posicionamento são explorar isso em áreas que, para a nossa realidade, que reforça, né, a gente está no Rio Grande do Sul, mas explorar em áreas que têm potencial de entrega, né? Áreas que têm maior dificuldade, né? Porque a gente tem, por exemplo, áreas que a gente atende que são derivadas de campo nativo. Então, ela arranca ali com 1 miligrama por decímetro cúbico de fósforo, arranca com alumínio, arranca compactada, com baixa saturação de cálcio.
Aí o gargalo ele é outro, né? O que vai limitar em termos de grandeza de resposta é muito mais severo, né? Uma compactação, algo nesse sentido. Em compensação, áreas já corrigidas de um potencial médio, potencial alto, a gente tem enxergado sim que são ferramentas que podem ser vinculadas com boas respostas em produtividade. E esse ano mostrou muito isso, porque como foi um ano de baixa pressão de doença e choveu relativamente bem, a gente está tendo muito mais casos dessas áreas de potencial médio, potencial alto. E aí as diferenças são similares ao que a gente mostrou ali na imagem. Essa diferença de coloração no período de senescência se mostrando bem visível, assim, bem recorrente nessas áreas que tiveram algum tipo de manejo específico para isso, né? Excelente, eu acho que a gente pode comparar aquele, né, quando o produtor vai experimentar pela primeira vez, ele fala, eu vou colocar na minha pior área, né? E eu acho que o racional é justamente o contrário, né? Exato, exatamente. O conceito é esse. Mesmo porque quando a gente trabalha bioestimulante, eu estou fazendo com que a fisiologia que o biofertilizante vai trazer, ele precisa de um suporte fisiológico. E esse suporte fisiológico também passa pela nutrição, passa pelo manejo. Então, quanto menos suporte, menos expressão. Exatamente. Bom, acho que respondidas as perguntas, chegamos ao final desse nosso bate-papo. Gostaria de agradecer muito a disponibilidade de vocês dois, né? Gabriel, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, sua experiência conosco. Vitor Hugo também, muito obrigado. E eu queria, Gabriel, deixar o espaço aberto para você deixar um recado final, deixar também o contato, né? Fique à vontade. Não, bom demais. Agradeço novamente o convite, né? É sempre bom estar falando. Quanto mais a gente falar, acho que mais vai abrir a mente aí para a turma pensar sobre esse tipo de manejo, que é muito oportuno. Poderia ser posicionado de uma forma mais recorrente, e a gente tem estudado bastante para tornar isso mais possível, né? Então, a gente fica à disposição nas redes, né? Tanto perfil pessoal, perfil da empresa, em rede social, e o nosso e-mail é contato@fisioataque.com. Se porventura surgirem dúvidas, né, que a gente não vai conseguir responder diretamente no decorrer aqui, por favor, né, enviem, a gente está sempre à disposição. E a gente tem um site chamado Projeto Equipe Técnica, .com.br, onde a gente aborda muito desses conteúdos para quem for de interesse. Também fica o convite para conhecer um pouco mais do que a gente vem trabalhando por lá. E, então, no mais, só agradecer mesmo e contem com a gente. Estamos sempre abertos a novas ideias, aquelas conversas de boteco, e se fizesse de tal jeito, será? Sabe? Às vezes sai tanta coisa boa nesse se fizesse. Então, por favor, se tiverem ideias aí, nos mandem, porque a gente já está em planejamento da safra de inverno e de verão, e é sempre bom, né? É sempre bom a gente conhecer coisas novas e ir ajustando aos pouquinhos os manejos para entregar cada vez mais. Então, muito obrigado, a gente fica aí à disposição para possíveis dúvidas que venham a ocorrer. Excelente. Obrigado, Gabriel. Vitor Hugo, algum recado final? Obrigado. Acho que da nossa parte que é só agradecer realmente a todos que nos acompanharam aí nesse bate-papo, ao Gabriel, a todos que participaram da organização, né? Essas oportunidades de ter um webinar, da gente receber esse tipo de comunicação em casa, são muito boas e eu acho que é algo que vem para ficar, né? E a Valagro está aí para trazer essas tecnologias também para todo mundo e através dessas plataformas digitais, ainda mais acessível, mais fácil de todo mundo acessar e entender um pouco mais o que a gente está propondo. Muito obrigado para todo mundo também. Só tenho a agradecer. Bom, e o recado final é agradecer mais uma vez pela audiência de vocês que nos acompanharam até esse momento. A gente espera que tenha agregado de alguma maneira, né, na rotina de vocês. E a Valagro, nós temos a intenção de promover novos webinars, então em breve a gente vai comunicar aí o lançamento de um webinar direcionado para a cultura de café e um webinar direcionado para as culturas de HF, né? E, por favor, deixem aí no site, no chat, as suas perguntas, a gente vai responder a todos. Nosso muito obrigado. Nós temos o nosso contato, né, através do site valagro.com.br, então vocês conseguem também acessar muitas informações por lá. E, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.